Como falar com Deus? A maneira certa de orar e ouvir a voz de Deus, como Jesus ensinou. Não cometa este erro. Você ora todos os dias, ao acordar e antes de dormir. Lava o rosto, respira fundo, diz as palavras certas. E mesmo assim, o quarto parece vazio. Chora em silêncio para que ninguém ouça. Pede, suplica, promete. Vê outros contarem milagres. Deus me falou, Deus abriu portas. E dentro de você uma pergunta queima. Por que comigo não? Por que minha voz parece se perder no teto? Será que Deus me ouve menos que aos outros? Há noites em que o travesseiro fica molhado e o sono não vem. Você olha para o teto como quem olha para um céu fechado. Diz a si mesmo que vai aguentar, que amanhã será diferente. Mas o dia amanhece e o peso continua lá. Você tentou ser mais espiritual. Ficou mais tempo de joelhos. Aumentou o volume dos louvores. Repetiu frases com mais força. Fez promessas que doeram. Às vezes, sentiu um alívio breve. E depois aquele vazio que volta. Aquela sensação de estar falando com uma parede. Você quis sinais claros. Uma frase exata numa página, uma música dizendo seu nome. Uma mensagem inesperada explicando tudo. Abriu a Bíblia ao acaso, colocou prazos para o céu. Se não acontecer hoje, eu desisto. E quando não aconteceu, engoliu a vergonha e continuou orando, por inércia, por medo de soltar aquele fio finíssimo. Só por precaução. Ninguém sabe o que você cala. Ninguém imagina quantas vezes você sorriu por educação enquanto se quebrava por dentro. Você se pergunta se fez algo errado, se tem um pecado escondido, se sua fé é pequena, se Deus tem favoritos. Há dias em que você se sente um peso, se convence de que não tem lugar para você, que tudo seguiria igual se desaparecesse. Não diz isso em voz alta porque assusta. Às vezes a tristeza aperta o peito, a mente gira em círculos e a oração. Essa última porta parece fechada também. Você adormece com a sensação de estar perdendo uma guerra sem entender contra o que luta. Se compara, se culpa, se esconde e volta a orar, não por convicção, mas por medo de que soltar aquele fio seja se perder de vez. Eu não te julgo. Eu conheço esse cansaço que entorpece os sentidos e faz cada minuto se arrastar. Conheço o nó na garganta quando você diz Senhor, o Senhor me ouve, e tudo o que escuta é a sua própria respiração. Você tentou ser forte diante dos outros e sincero diante de Deus, mas ficou sem palavras e com lágrimas demais. Você quis gritar e também desaparecer, quis entender e também parar de sentir. E ali, nesse limite, a solidão parece ter o seu nome. Talvez você tenha tentado tudo como te ensinaram. Falar muito, explicar tudo, pedir com insistência até faltar o ar. Você colocou a oração nos ombros como se tudo dependesse do seu desempenho. Fez dela uma lista, uma corrida, uma prova. E quanto mais tentou controlar, mais a esperança escapou por entre os dedos. É por isso que dói tanto, porque você ama a Deus, mas se sente fora do alcance dele. Porque você crê, mas está cansado de crer sem ver. E mesmo assim, há algo que você não conseguiu apagar, uma fome pequena, uma sede tímida, uma pergunta que não desiste. No meio do cansaço e do barulho, entre lembranças que machucam e medos que você não solta, há um desejo simples, não milagres barulhentos, não discursos perfeitos, mas a certeza tranquila de que Deus te vê, te ouve e te responde de um jeito que você possa reconhecer. Talvez, e digo isso com respeito pela sua dor, você esteja entendendo mal o silêncio. Talvez ele não seja ausência, mas outra forma de falar. Talvez você espere um trovão, e Deus venha como um sussurro. Talvez você queira que ele confirme seus planos, e ele esteja te chamando a entregá-los. Talvez você queira sentir o que os outros sentem, e ele queira te ensinar a sentir de outro jeito. Você encheu o quarto de palavras, e a resposta dele vem no espaço entre elas. Você buscou sinais lá fora, e ele fala exatamente onde mais dói dentro de você. Não é que ele não fale, é que a voz dele não compete com o barulho, e você tem vivido cercado de ruídos que te convenceram de que não vale a pena ouvir.
Nos próximos minutos, eu vou te mostrar um caminho simples, o que Jesus ensinou: entrar no secreto, fechar a porta, dizer poucas palavras verdadeiras e abrir o coração para escutar. Sem fórmulas mágicas, sinceridade. Sem performance, entrega real. Você vai aprender a distinguir a voz do Pai das outras vozes que te cansam, a reconhecer a paz dele no meio do caos e a direção no meio das dúvidas. E talvez descubra que enquanto você achava que orava no vazio, o Pai já estava ali inclinado, falando contigo de um jeito que até hoje você não conseguia ouvir. O erro silencioso que apaga a voz de Deus não é que Deus não fale, é que muitas vezes você não está no lugar de onde a voz dele pode ser ouvida. E não falo de um lugar físico, mas de um estado interior. Você acreditou que orar era falar sem parar, encher o céu de argumentos, repetir frases até que algo aconteça. Mas me diz, como vai ouvir se não deixa espaço para escutar? Como vai distinguir o sussurro se sua mente grita mais alto que o seu espírito? Jesus foi muito claro ao falar sobre oração. Ele não disse, falem muito nem impressionem a Deus com as palavras. Ele disse, quando orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai que está em secreto. Mateus 6,6. Em secreto. Não no barulho. Não na performance. Não na tentativa de convencer um Deus que já te ama. O secreto não é um lugar pequeno, é o estado da alma que para de representar e começa a simplesmente ser. É ali que a voz dele ressoa. Muitos oram como se Deus estivesse longe, distraído ou difícil de convencer. Mas a oração não é um esforço para chamar a atenção dele. É um caminho para voltar a sua atenção para ele. Deus não precisa ser persuadido. Você precisa silenciar o que te separa da voz dele. E às vezes, esse barulho não está do lado de fora, está dentro. É a ansiedade que dita suas frases, o medo que exige respostas imediatas, a culpa que sussurra que você não é digno. Existe uma armadilha sutil que apaga a voz de Deus: confundir oração com controle. Você ora para mudar Deus, quando Ele te convida a orar para que você mude. Você quer que Ele confirme seu plano, quando o plano dele é te mostrar um melhor. E como Ele não diz o que você queria ouvir, você conclui que Ele não fala. Mas Ele fala. Sempre falou. O problema é que você não está buscando ouvir a voz dele, e sim o eco da sua. Te ensinaram que orar é pedir. Jesus ensinou que orar é se render. É confiar tanto que você pode ficar em silêncio e continuar crendo. É deixar seu coração ser moldado enquanto espera. Deus não precisa das suas frases longas. Ele quer a sua verdade nua. Ele não quer discursos polidos. Ele quer o suspiro que sai quando você não aguenta mais. É ali, exatamente ali, que a voz dele é reconhecida. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Mas um diálogo exige escuta. E escutar Deus nem sempre é ouvir palavras. Às vezes é sentir uma paz que não tem explicação. Às vezes é receber uma convicção suave que se instala sem barulho. Às vezes é perceber que você já sabia o que fazer, mas o medo te fazia duvidar. A voz de Deus não é espetáculo, é substância. Ela não enche o ar de ruído, ela enche a alma de direção. E aqui está a chave que muda tudo. Deus não foi embora. Você não foi esquecido. O silêncio não é castigo. É a pausa onde a voz dele se forma. É o lugar onde ele te prepara para ouvir não o que você quer, mas o que você precisa. Jesus se retirava para orar em lugares solitários. Não porque Deus estivesse longe, mas porque ele precisava de espaço para ouvi-lo sem distrações. Se o Filho precisou disso, como não vamos precisar nós? A maioria das orações não falha porque Deus não responde, mas porque nós não esperamos para ouvir. A gente ora e sai correndo, diz amém e volta para o barulho. Mas o amém não é o fim da conversa, é o começo do silêncio onde a resposta chega. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. Ele não disse falem muito, nem se esforcem para entender tudo. Ele disse fiquem quietos. E nessa quietude não há passividade, há rendição. E na rendição, a voz dele deixa de ser um mistério e se torna guia.
O espaço sagrado onde Deus sussurra não se trata de um quarto com paredes nem de uma posição específica. O quarto secreto de que Jesus falou não tem fechadura visível, mas tem uma porta a seu interior. Muitos oram da superfície da mente, mas as respostas de Deus moram mais fundo. Oram com pressa, mas a voz dele caminha devagar. Falam com medo, mas ele responde com amor. Por isso, o primeiro passo para ouvir Deus não é falar com ele, é preparar o lugar onde ele vai falar. Pense nisso, você não ouve um sussurro no meio do vento. Você não escuta um coração no meio do grito. Assim é com Deus, ele não compete pela sua atenção. Não grita mais alto que o ruído. Ele se revela quando você decide ficar. Não quando ora rápido para cumprir tabela, mas quando para o mundo por um instante e diz com tudo o que é: fala, Senhor, teu servo ouve. Esse espaço não nasce de rituais complicados, nasce de honestidade. Quando você entra na oração não para apresentar uma lista, mas para abrir a alma como quem abre a porta de casa para alguém querido. Deus não quer frases bonitas. Ele quer a verdade, mesmo que ela saia trêmula. Pai, estou cansado. Não entendo. Tenho medo. Ele não precisa que você finja força. Ele quer que você entregue a fraqueza, porque é ali que a voz dele vira cura. O espaço sagrado nasce não do que você faz fora, mas do que você decide dentro. Ele nasce quando você fecha as portas ao ruído, ao julgamento dos outros, à comparação com a fé alheia, à pressa por resultados. Nasce quando você escolhe ficar mesmo quando não sente nada. Essa perseverança silenciosa é o solo onde a comunhão cresce. Ouvir Deus exige presença, e presença não é emoção, é decisão. O próprio Jesus mostrou isso. Antes de cada decisão importante, ele se retirava para orar sozinho. Não porque precisasse convencer o Pai, mas porque sabia que só na intimidade conseguiria ouvir com clareza. O Filho de Deus não agia sem ouvir. Quanto mais nós precisamos parar, esvaziar o coração do barulho e ficar até que a voz dele tenha espaço. Aqui está a verdade que quase ninguém te disse: a voz de Deus nem sempre chega na hora. Não porque ele hesite, mas porque sua palavra não é um dado, é uma semente. E sementes precisam de tempo, silêncio e cuidado para germinar. Você ora hoje, e talvez essa palavra só comece a brotar na sua consciência em dias, semanas ou meses. O espaço sagrado não existe para acelerar Deus, mas para te ensinar a esperar por Ele. E enquanto você espera, algo sutil acontece. O que era ansiedade começa a virar paz. O que era confusão começa a clarear. Não é mágica, é comunhão. É a voz de Deus tomando forma em você, não como um trovão repentino, mas como uma certeza que amadurece devagar. E quando essa certeza acende, você não tem dúvida de que é Ele, porque não grita de fora, ressoa de dentro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. A promessa não é que a voz seja rara, é que o ouvido aprende a reconhecê-la. Você não precisa fazer Deus falar, precisa permanecer no lugar onde possa ouvi-lo. As vozes que competem com Deus, não é que Deus esteja em silêncio, é que há muito barulho tentando falar ao mesmo tempo. E muitas vezes, sem perceber, você confunde esse barulho com a voz dele. Você chama de vontade de Deus o seu medo. Chama de sinal do céu a sua ansiedade. Segue impulsos que te deixam vazio achando que era a direção divina. E quando tudo dá errado, você não sabe se Deus não falou ou se você não escutou direito. Há um fato que você não pode ignorar: muitas vozes falam dentro de você. A voz do ego, que quer ter razão. A voz do medo, que quer evitar a dor. A voz do passado, que repete feridas antigas. A voz do mundo, que te compara e exige resultados imediatos. Todas essas vozes são altas, urgentes, insistentes, mas nenhuma tem autoridade sobre você, a menos que você dê. A voz de Deus é diferente. Ela não precisa se impor, não pressiona, não chantageia, não se disfarça de culpa nem de obrigação. É suave, mas firme. Humilde, mas poderosa.
E aqui está a diferença. As outras vozes te empurram, a voz de Deus te guia. As outras geram ansiedade, a dele traz paz até no meio da tempestade. As outras te deixam confuso, a dele, mesmo quando te confronta, nunca te deixa sem esperança. É por isso que muitos oram sem ouvir, porque oram no meio do barulho. Querem respostas rápidas para acalmar a ansiedade, mas não param para discernir se o que sentem vem dele ou do próprio medo. Querem respostas imediatas, e quando não chegam do jeito esperado, correm atrás de qualquer coisa que pareça um sinal. Mas o céu não fala para te entreter, fala para te transformar. E transformação acontece na profundidade, não na pressa. A confusão nasce porque muitas vezes você escuta tentando confirmar o que já decidiu. Mas Deus não tem obrigação de confirmar seu plano. Ele está comprometido com seu propósito. E se seu plano te afasta desse propósito, a voz dele não vai apoiar. Por isso, às vezes, a palavra dele contradiz o que você quer ouvir. Não porque ele ignore seus desejos, mas porque vê mais longe do que você. Aqui está uma chave libertadora. A voz de Deus nunca contradiz a sua palavra escrita. Se o que você ouviu te leva contra o amor, a verdade ou a justiça não vem dele. Se o que você sente te afasta da paz profunda, não importa o quão espiritual pareça, não é o Espírito Santo. Onde está a voz dele há clareza. Onde está a direção dele há descanso. Onde ele fala a escuridão perde força. Discernir a voz de Deus não é um talento de poucos, é uma sensibilidade que se cultiva com tempo, intimidade e prática. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais fácil é reconhecê-la. Como o filho que distingue os passos do pai no meio do barulho, sua alma começa a reconhecer o som da presença dele. E quando você a reconhece, tudo muda. Você não vive mais reagindo ao medo. Suas decisões deixam de nascer da ansiedade e passam a nascer da convicção. E essa convicção não é orgulho, é o eco de uma voz que não erra. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A que não exige, mas convida. A que não te confunde, mas te lembra quem você é. A oração que transforma, não a que só informa. Muitos oram apenas para contar a Deus o que sentem. Poucos oram para serem transformados pelo que ele responde. E essa é a diferença entre falar com o céu e girar em círculos. A oração não foi criada apenas para você descarregar emoções, mas para moldar o seu interior até que ele se pareça com o coração do Pai. Não é só sobre pedir, é sobre permitir que a presença dele te transforme por dentro. Quando você ora a partir da dor, Deus não ouve só as palavras, ele vê o que está por trás delas. Vê seus medos escondidos, feridas antigas, intenções misturadas. E enquanto você diz, Senhor, tira esse peso, muitas vezes ele responde, deixa-me te mostrar por que você o carrega. Porque Deus nem sempre remove o que dói. Às vezes, ele usa a dor para curar o que está quebrado. Jesus nunca ensinou que a oração era um protocolo celestial. Ele mostrou que era o lugar onde a vontade humana se alinha com a vontade divina. No Getsemane, cercado de medo, ele não disse, Pai, muda o plano. Ele disse, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42, nessa rendição não houve derrota, houve poder. E esse poder não veio de dizer muito, mas de dizer o essencial. Seja feita a tua vontade. Aqui está o ponto que muitos esquecem. Se você ora apenas para que as circunstâncias mudem, pode perder a lição que mudaria sua vida. Mas se ora para que você mude, mesmo que nada ao redor se mova, tudo dentro se transforma. A paz que você buscava nos resultados nasce no meio do processo. A direção que você pedia fica clara, não porque o caminho ficou fácil, mas porque o seu coração ficou obediente. Deus nem sempre responde com sim ou não. Às vezes ele responde com cresça, e esse crescimento acontece quando você deixa a oração te esvaziar do orgulho, do controle, do medo e da necessidade de ter sempre razão. Quando a resposta chega, mesmo que não seja a que você esperava, sua alma está pronta para recebê-la sem se rebelar.
A transformação interior te prepara para reconhecer que a vontade de Deus não é só boa, é melhor. E algo sagrado acontece quando você ora não para convencer a Deus, mas para conhecê-lo. Sua oração deixa de ser ritual e se torna comunhão. Você não fala só por falar, fala para ser guiado. Não escuta por curiosidade, escuta para obedecer. E nessa obediência, sua vida começa a se alinhar ao céu de formas que antes pareciam impossíveis. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, esse é o propósito final da oração: não apenas receber respostas, mas ser renovado até reconhecer a vontade de Deus mesmo quando não entende tudo. A confiança que abre o céu. Você não consegue ouvir quem você não confia. E essa é muitas vezes a raiz silenciosa do porquê a voz de Deus parece distante. Não é que ele não fale, é que lá no fundo, você ainda não confia totalmente que a palavra dele é melhor que a sua. Você diz, seja feita a tua vontade, mas espera que ela coincida com a sua. Você pede direção, mas teme o caminho que ele pode mostrar. Você quer ouvir a voz dele, mas nem sempre está disposto a segui-la quando contradiz seus planos. A confiança não é provada quando tudo acontece como você queria. É provada quando nada acontece como você queria. É fácil dizer Deus é bom quando ele abre a porta que você pediu. O desafio real é continuar dizendo isso quando ele a fecha. E é nesse fechamento que você não entende, que muitos param de ouvir. Mas é exatamente ali que a voz dele se torna mais clara. Porque quando o ruído das suas expectativas se cala, o propósito começa a falar. Deus não pede que você entenda tudo. Ele pede que confie mesmo quando não entende nada. Como uma criança que não precisa conhecer o mapa porque confia em quem a guia, sua alma aprende a descansar não no resultado, mas na fidelidade do Pai. E é nessa confiança que o milagre silencioso acontece. O que era ansiedade se transforma em paz, não porque você tem respostas, mas porque sabe em quem está esperando. Quando você confia, sua oração muda de forma. Não se trata mais de exigir explicações, mas de abrir espaço para a direção dele. Você deixa de perguntar por quê, e começa a perguntar para quê. Você para de clamar por caminhos fáceis e começa a pedir por passos firmes. A confiança te tira do papel de quem tenta controlar e te coloca no lugar de filho que caminha de mãos dadas, mesmo sem ver o caminho todo. E aqui está um segredo espiritual que muda tudo. Não porque tenha favoritos, mas porque a palavra dele não é informação, é missão. E se a missão vai ser ignorada, muitas vezes a voz se cala. Por isso Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não falava de ouvidos físicos, mas de um coração disposto a agir sobre o que ouve. A confiança não elimina as dúvidas, mas as coloca no lugar certo. Não nega o medo, mas escolhe caminhar com ele. Não exige certezas, mas se agarra à fidelidade que já viu antes. Lembre-se, se Deus já esteve com você naquela noite escura em que não sabia como sairia dela, Ele também estará nesta. O caráter dele não muda com suas circunstâncias. A voz dele não depende do seu humor. Ele continua sendo o mesmo quando você treme. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. A promessa é clara, o caminho se endireita não quando você entende, mas quando confia. E quando você confia, algo poderoso acontece e a oração deixa de ser uma transação e se torna uma relação viva. Você deixa de pedir apenas para receber, e começa a permanecer para conhecer. E é nessa permanência que chegamos ao próximo segredo, o silêncio interior, onde a voz de Deus se torna mais clara do que nunca. O silêncio interior, onde a voz de Deus se torna clara, não é o barulho externo que mais te afasta da voz de Deus, é o barulho interno. É aquele turbilhão silencioso de pensamentos que não param, de emoções que se atropelam, de preocupações que não se calam nem quando você fecha os olhos. Você tenta ouvir Deus,
mas sua mente continua falando, mesmo no silêncio. E é nesse turbilhão que a voz de Deus se perde. Não porque não esteja lá, mas porque não há espaço para percebê-la. O silêncio interior não é a ausência total de pensamentos. É o estado em que as vozes internas perdem o poder de governar sua atenção. É quando o medo ainda está ali, mas não dita sua oração. É quando o passado bate à porta, mas você decide não abrir. É quando o futuro tenta roubar sua paz, mas você escolhe ficar no presente com aquele que sustenta a sua história. Nesse estado, a voz de Deus não precisa gritar. Um sussurro basta para encher sua alma. Jesus sabia disso. Por isso não apenas buscava lugares solitários, ele entrava nesse silêncio profundo, onde a alma se alinha ao Pai. Ali as multidões, as necessidades e as pressões deixavam de ser ruído e se tornavam parte de uma conversa maior. E desse lugar silencioso, ele saía com direção, autoridade e paz. Você também pode entrar nesse espaço. Não precisa de fórmulas. Só precisa ficar tempo suficiente para que as ondas internas se acalmem. No começo, tudo vai gritar dentro de você. A urgência de resolver. A dúvida se Deus está ali. A tentação de desistir. Mas se você decide permanecer, algo muda. O pensamento deixa de ser inimigo. O silêncio deixa de ser incômodo. E o que parecia vazio começa a se encher de presença. Aqui está um segredo que os sábios espirituais sempre souberam. A voz de Deus se reconhece melhor no silêncio do que no barulho. Não porque o barulho a apague, mas porque o silêncio a revela. É como uma luz suave que sempre esteve acesa, mas você não via porque a luz do mundo te cegava. Quando você escolhe se calar por dentro, seus olhos espirituais se acostumam a essa luz, e o que antes era dúvida se torna clareza. Esse silêncio não é passividade, é escuta ativa. Não é inação, é rendição consciente. Não é fuga do mundo, é retorno ao centro. E quando sua oração nasce desse lugar, cada palavra tem peso, cada pensamento é filtrado, cada impulso é provado. E a voz de ler deixa de ser um rumor distante e se torna guia constante. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até nos lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58:11. Essa é a promessa para quem escolhe o silêncio interior, não se perde, não seca, não se confunde. Porque quem aprende a calar por dentro, aprende a caminhar guiado. As formas inesperadas como Deus responde, uma das razões pelas quais você acha que Deus não te fala, é porque você já decidiu como a voz dele deveria soar. Você colocou condições sem perceber que seja audível, que venha rápido, que confirme o que você já pensava, que venha no formato que viu em outras pessoas. E quando não acontece assim, conclui que o céu está em silêncio. Mas não é silêncio, é que você está procurando no lugar errado. Deus não está limitado a uma única forma de falar. Sua voz é criativa, infinita, livre. Às vezes fala num sussurro interior que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Às vezes fala pela palavra escrita, que de repente deixa de ser letra e se torna espada. Às vezes sua voz vem por meio de pessoas que dizem exatamente o que você precisa ouvir, sem nem saber que estão sendo usadas por ele. Às vezes ele não fala com palavras, mas com circunstâncias, fechando portas aqui para abrir outras ali. Algumas respostas vêm como relâmpagos claras, diretas, impossíveis de ignorar. Outras chegam como a aurora devagar, quase invisíveis no início, até que um dia você olha para trás e percebe que ele esteve guiando cada passo. O que parecia demora era formação. O que parecia ausência era direção disfarçada. Deus não trabalha no ritmo da pressa humana, porque o objetivo dele não é apenas resolver, é te transformar durante o processo. Por isso Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não falava de ouvidos físicos. Falava do coração que não exige um formato, mas permanece aberto a qualquer forma que o Pai quiser usar. E se a paz que você sentiu ao tomar uma decisão foi a voz dele dizendo sim,
Aquele nó no estômago foi a advertência dele dizendo, não. A porta que não se abriu foi a maneira dele te proteger de algo que você não podia ver. A demora que tanto te frustrou foi o treinamento dele para a sua fé. Cada detalhe pode ser linguagem quando a alma está atenta. O Espírito Santo não fala no ritmo barulhento de um mundo ansioso. Ele fala no ritmo do céu, e o céu não tem pressa. Por isso a paciência não é castigo, é um modo de ouvir. Quando você aprende a esperar sem exigir, começa a perceber que a voz de Deus sempre esteve muito mais perto do que imaginava. Nunca foi um eco distante, sempre foi uma presença constante, falando com você no exato idioma que sua alma podia sustentar. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Cada vez que Deus fala, seja em voz clara ou em silêncios cheios de propósito, sua palavra cumpre um destino. Nenhuma palavra dele se perde no ar. A oração não é um ato, é uma relação. Muitos se frustram porque oram como se estivessem falando com um desconhecido. Elaboram discursos, escolhem palavras, repetem fórmulas, tentam dizer o certo como se Deus estivesse avaliando a performance. Mas a oração nunca foi um exame, ela é um encontro. Não foi criada para cumprir uma obrigação, mas para viver uma relação. E nenhuma relação floresce se for feita só de palavras vazias e visitas ocasionais. Quando Jesus ensinou a orar, ele não ensinou um método. Ele ensinou um vínculo. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9, ele não disse juiz, nem dono, nem força superior. Disse Pai. E essa palavra muda tudo. Porque um pai não exige formalidades para ouvir um filho. Ele não precisa de frases perfeitas. Precisa de um coração sincero. Você pode chegar quebrado, confuso, com mais perguntas que respostas, e ainda assim será bem-vindo. Deus não busca orações bonitas, busca corações honestos. Ele não se impressiona com eloquência, mas se comove com verdade. Você achou que oração era algo que se faz, mas na verdade é um lugar onde se habita. É viver consciente de que não está só, mesmo quando não diz palavra nenhuma. É saber que pode falar com seu pai em qualquer momento, não apenas quando fecha os olhos. É compartilhar com ele o pequeno e o grande, o santo e o cotidiano, sem medo de ser rejeitado. Quanto mais você vive nessa relação, mais clara se torna a voz dele. Porque você não o procura só nas emergências, você aprende a reconhecê-lo no ordinário. Não clama só na tempestade, caminha com ele na calmaria. A relação transforma o ouvido. O que antes passava despercebido começa a brilhar como sinal. O que antes parecia silêncio se revela como presença. Você não ora para que Deus venha, ora porque Ele já está. Você não ora para que Ele te ouça, ora porque Ele já ouve. Você não ora para encontrá-lo, ora porque Ele nunca foi embora. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8, não porque Ele esteja longe, mas porque a sua atenção estava. E quando a sua atenção volta para Ele, você descobre que a presença dele sempre esteve mais perto do que sua própria respiração. A voz que guia e a oração que nunca termina. Você não foi criado para viver perdido, tentando adivinhar o que Deus quer. Você foi criado para viver guiado. A voz de Deus não é um prêmio para poucos, é um direito de filhos. Jesus não morreu para te dar apenas salvação no final da vida. Ele morreu para te dar intimidade agora. E intimidade significa caminhar ouvindo, reconhecendo e confiando. Deus não quer ser apenas o destino da sua oração. Ele quer ser o caminho inteiro. Não quer apenas responder pedidos. Quer transformar cada parte do seu dia numa conversa contínua. Não quer ser lembrado só no desespero. Quer estar presente também no riso, na rotina, no simples. Quando você entende isso, a oração deixa de ser um momento e se torna um modo de viver. Você não precisa separar um horário para falar com Deus, porque está falando com Ele o tempo todo, no ônibus, lavando a louça, dirigindo, respirando. Seu coração aprende a permanecer voltado para Ele, e a presença dele se torna o lugar onde você mora.
E aqui está a verdade que muda tudo. Deus não quer que você seja um especialista em orações. Ele quer que você seja um amigo que conversa. Ele não quer que você tenha uma fé performática. Ele quer que você tenha um relacionamento real. Ele não quer apenas ser ouvido. Ele quer te ouvir também. Porque oração não é sobre convencer o céu. É sobre andar com o céu dentro de você. E quando isso acontece, você descobre algo que os santos de todas as gerações descobriram: a oração nunca termina. Ela começa quando você diz, Pai, e continua em cada respiração, em cada decisão, em cada silêncio. Você não precisa mais se perguntar se Deus te ouve. Você vai saber, não porque Ele respondeu como você queria, mas porque Ele nunca parou de falar. E quando a sua voz se torna o seu norte, até o deserto se transforma em caminho. O Senhor te guiará continuamente. Isaías 58:11. Essa não é uma promessa para os fortes, é para os filhos. E você é um. Oração final. Pai amado, aqui estou. Não com palavras perfeitas, mas com um coração aberto. Eu procurei tua voz no barulho, e muitas vezes não soube escutar. Eu quis respostas rápidas, quando tu querias formar paciência em mim. Eu pedi sinais, quando já estavas falando no silêncio. Hoje eu escolho me render. Escolho te dar espaço dentro de mim. Enche-me de calma para te ouvir no meio do caos. Livra-me das vozes que não vêm de ti e ensina-me a reconhecer o teu sussurro. Faz com que a oração não seja só um ato, mas um lugar onde eu vivo. Que minha alma saiba que nunca estou sozinho, mesmo quando não entendo nada. Pai, eu não quero só falar contigo, quero caminhar contigo. Não quero só pedir, quero confiar. Não quero só ouvir, quero obedecer. Que a minha vida se torne uma conversa contigo, e que cada passo que eu der seja guiado pela tua voz. Em nome de Jesus, amém.